Bom dia, amigos. Sejam bem-vindos. Bom dia, Verinha. Bom dia, Solange. Bom dia, Rodney. Bom dia, Cris. Rodrigo, obrigado pela mensagem, Rô. Bom dia, Beth. Bom dia, Capu. Obrigada, Rô. Bom dia, Eliane. Bom dia, Roberto. Maria Áurea. Luz em você, Solange, que vai tomar vacina hoje. Bom dia, Kênia. Bom dia, Leão. Obrigada, Pati. Bom dia, Pro. Bom dia, Suene. Bom dia, Evê. Bom dia, Ju. Palominha. Bom dia, Paula. Tô ótima. Bom dia, Cecília. Vocês estão todos chegando aí. Bom dia, professor Valmir. Obrigada, Paula. Obrigada, Leão. Bom dia, Carlão. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Luciano. Bom dia, Irene. Bom dia, Conceição Luz. Bom dia, Vivi. Bom dia, bom dia. Tô muito feliz de estar aqui, poder exercer a minha gratidão e cumprir mais esse desafio, né? Que a federação ela me ensina a me desafiar todos os dias. Acho que é isso que a espiritualidade ela espera que eu faça, que eu cresça e que eu busque esse desafio. Gente, vamos fazer a oração inicial. Então eu peço licença para adentrar na casa, né, nos lares de vocês e no coração, junto com Santa Anastácia. Eu peço agora à Virgem Maria, por não conhecer nem a sua e nem a minha espiritualidade. Eu peço agora a Mamãe Oxum, a Yansan e a Santa Anastácia, por não conhecer nem a minha e nem a sua espiritualidade. Eu peço agora a cada espírito, encarnado ou desencarnado, por eu não conhecer a sua e nem a minha espiritualidade. Vamos fazer a pipoca. Quem tem pipoca aí ainda? Ó, o meu tem aqui, ó. Termina esse ano ainda, hein? Tá acabando. Vou esperar vocês se prepararem. Como que vocês estão? Prepararam o chá? Né? Um chá que alegra o coração de vocês. Bom dia, Pati Brás. Bom dia, Isa. Isa, muito obrigada. Lindo, lindo, lindo. Amei. Amei a sua canção cheia de amor. Obrigado, Com, também, né? Porque, assim, conseguiu encaixar as fotos. Assim, lindo, lindo, lindo. Não tem nem palavras para dizer que ficou lindo aquela apresentação. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo amor de vocês. Gente, vamos fazer a pipoquinha? Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem espiritual. Amém.
Bom dia, Tamires. Obrigada. Obrigada, Pedrinho. Gente, eu já vou começar a falar sobre Santa Anastácia, fazer a minha homenagem a ela. Mas prepare o chá de vocês, que nós vamos fazer uma oração com um chá, né? Quando eu coloquei o videozinho, eu coloquei lá, escolha um chá que alegre o coração de vocês. Por quê? Com coração alegre é mais fácil, né? É menos pesado a gente ter que lidar com a situação. Então o perdão, ele fica mais fácil, mais suave quando nós estamos com o coração alegre. A cura, ela vem quando nós estamos com o coração alegre, né? Por quê? Porque Deus nos vê na alegria. Deus nos vê quando nós estamos mais leves, mais voltados para a nossa conexão com Ele. E isso acontece somente quando nós estamos alegres, quando nós estamos bem conosco mesmos, quando nós estamos dispostos a resolver aquilo que nós temos para resolver. Eu ouvi uma vez aqui na federação que os meus pedidos eu precisava fazer daquilo que eu queria resolver. Porque aquilo que eu quero resolver, eu estou disposta, eu estou disponível a receber aquela bênção. Então, o coração alegre, ele faz isso. Ele me deixa preparada e ele me mostra aquilo que eu quero resolver. Então, aqui, ó, o meu chá é um chá de erva doce com cardamomo, que eu adoro o cheiro de cardamomo. É um cheiro, assim, que realmente alegra o meu coração. E a erva doce realmente me acalma. Então, assim, pra mim é esse o chá. Eu vi aí que algumas pessoas colocaram chá de canela, chá de melissa, chá de capim-limão. Eu desejo que esse chá, junto com as bênçãos de Santa Anastácia, traga toda a alegria no coração de vocês. Porque assim, vocês receberão todo o carinho e todo o amor das bênçãos de Santa Anastácia. Que Santa Anastácia agora, nesse momento, possa estar nos lares de vocês, confortando, alegrando, inspirando, trazendo o sentimento de superação. Porque Santa Anastácia é isso. É coragem, é ousadia, é amor, é superação, é renascimento, é vida, é vida. Então, recebam as bênçãos de Santa Anastácia no chá de vocês, né? Já vão aí recebendo esse calorzinho no coração para que ela possa conversar aí e mostrar exatamente aquilo que vocês querem de superação e querem resolver na vida de vocês. Aonde que precisa ser curado na vida de cada um? O que você quer curar hoje? O que para você hoje é assim, isso eu preciso curar, isso eu preciso resolver. Vão colocando aí, o que vocês querem curar hoje? E curar pode ser um sentimento, né? De repente é uma situação dentro de vocês mal resolvida, de repente é com o outro. Porque, Anastácia, quando a gente fala em cura, não é só a cura física, mas é a cura de tudo aquilo que precisa ser resolvido. E aí, vamos tomando aqui nosso chazinho. História de Anastácia. Gente, eu tenho uma história com a Anastácia, que eu, na verdade, eu descobri essa semana, fazendo umas reflexões sobre a minha vida. Eu achava que a Anastácia tinha surgido para mim, na minha vida, depois de ter interpretado em Ansan, num evento da federação. Mas eu sou advogada, eu estudava direito e eu sempre tive um problema muito grande de comunicação. Eu sempre fugi disso. E eu não entendia por que eu tinha ido fazer direito. Tentei desistir da faculdade no primeiro semestre, não consegui. E aí quando chegou no último semestre, eu quase endoidei. Porque chegou aquele momento de ter que fazer a apresentação de TCC e eu tinha assim, se eu tinha 8 professores, pelo menos 7 queriam apresentação quase toda semana. E era tudo que eu não queria fazer. Só que assim, eu entrei na federação em 2013 por conta de um problema de saúde do meu pai, mas nunca conversei nem com a Chiquinha nem com nenhuma outra entidade sobre essa minha dificuldade de me comunicar, sobre aquele nervosismo que eu tinha.
Quando chegou em 2017, eu falei, não dá mais pra fugir, né? Porque, falei, como que eu vou fazer daqui pra frente? Porque eu já tinha chegado até o último ano da faculdade, mas e aí, né? O que que eu ia fazer depois? E assim, chegou naquele momento do TCC, como aquilo era tenso, como aquilo era complicado, vontade de desistir. Cheguei a rasgar um vai-de-meco inteiro, porque eu falei, não quero fazer isso. E eu vim conversar com a Chiquinha. Foi o momento que eu tive que abrir o meu coração. Foi o momento que eu tive que colocar alegria no meu coração e vim conversar com a Chiquinha. E dizer pra ela que eu não sabia mais o que fazer. Eu falei, eu preciso terminar a faculdade, já pensei em desistir, mas como que eu ia explicar, como que eu ia justificar desistir de uma faculdade no último ano, tudo porque eu não queria apresentar um TCC. E aí, conversando com a Chiquinha, ela me contou uma história, falou de uma parte, de uma outra vida minha. E ela falou assim, que aquele meu nervosismo era porque eu já tinha sido escrava numa outra vida. E isso tinha acontecido justamente porque foi num período abolicionista. E ela foi me explicando. Ela falou assim, os escravos, antes da abolição, eles eram propriedades dos seus senhores. Então, os seus senhores tinham aquela responsabilidade de cuidar dos seus escravos, de ter a moradia, de dar comida, né, de alguma forma preservar. Mas com a abolição, não. Simplesmente eles estavam a Deus dará, né, assim, sujeitos a qualquer tipo de violência, a mais violência, né, porque enquanto escravo de um senhor, sofria ali a violência daquele senhor ou daqueles ao qual ele autorizava a violentar os seus escravos, mas a partir do momento em que não tinha mais, estava a própria sorte, ali naquele momento sofreria as diversas atrocidades, diversas violências, vamos dizer assim. E ela falou assim para mim, o seu exercício de perdão, tia, tá no falar. Porque o escravo, ele não tem voz. Então, tudo aquilo que você queria falar, de repente reivindicar, você não tinha voz para aquilo. E assim, ela falou assim, então, tia, esse seu nervosismo de falar é justamente por quê? Porque você sente essa necessidade e esse temor daquilo que você não pôde fazer numa outra vida. Aquilo foi extremamente tenso para mim. Eu falei, é um presente, mas enquanto meu coração ainda estava fechado, eu sofria, eu reclamava, eu não queria fazer de jeito nenhum. Todas as oportunidades que eu tinha de fugir, eu falei, eu quero fugir, eu não quero fazer. E ela falou assim, não foge, tia, não foge porque o perdão é o caminho. E se você não falar, você vai estar negando o seu perdão. E aí eu falei, e agora, né? E naquele mesmo período, eu tenho uma amiga da faculdade que a gente conversava sobre diversas coisas e principalmente sobre questões raciais, sobre espiritualidade, tudo. E um dia ela chegou, já tinha falado pra ela da Chiquinha, ela chegou e falou assim, ai, você conhece? Não sei se vocês conseguem ver. Aí eu peguei e falei assim, não conheço. Ela falou assim, ai, é Santa Anastácia. Ela é princesa na África, uma negra linda dos olhos azuis. Ela fazia curas, ela foi escravizada, foi violentada pelo seu senhor, né? E falou assim, ela é uma mulher maravilhosa, assim, fala muito sobre liberdade. Ela falou assim, me deu esse santinho e falou assim, pede pra ela te ajudar. E aí, ligando uma história com a outra, eu falei, meu Deus. Continuando na história da Chiquinha, chegou no momento que a Chiquinha me perguntou assim, tia, onde você estuda? E aí eu falei pra ela, eu estudo na Faculdade Zumbi dos Palmares. A Chiquinha deu uma gargalhada e falou assim, tia, seu mentor fez tudo certinho, ele fez tudo casadinho. E eu ainda não entendia. E eu tentando compreender aquela questão do tudo casadinho, eu parei e pensei, eu não queria me sentir desamparada.
eu queria estar junto com os meus, porque eu tive a oportunidade de tentar vaga numa outra faculdade, mas quando eu pensava em fazer direito, eu pensava, eu quero fazer lá. Não tentei fazer em outro lugar. E aí, a Chiquinha me falando sobre essa questão de que eu tinha que falar, de que eu tinha que me expor, me colocar. Ela falou assim, é por isso que você faz direito, tia. Que é pra você realmente respaldar essa sua fala. Para que as pessoas realmente vejam, para que você realmente tenha o seu lugar, a sua posição de fala. E eu falei, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? Mas eu ainda queria fugir do TCC. E aí eu lembro que teve um dia que o coordenador da faculdade, o coordenador acadêmico, ele também me dava aula. E todo mundo meio que não queria fazer aquela apresentação. E aí ele conversou com a sala e falou assim, olha, gente, vocês vai ter banca sim. Ele falou assim, enquanto eu for coordenador, vai ter banca sim. E aí eu pensando dentro de mim, tá bom, eu já entendi. Acabou 2017. Fiz a apresentação. E como não poderia ser diferente, a minha banca, da minha turma, foi a banca mais cheia. Eu tive um colega que ele falou assim, olha, Dani, eu vim a semana inteira para a faculdade, assisti praticamente todas as bancas. A sua sala era a que estava mais cheia. Aí eu pensei, só podia, né? Só podia. Passado esse desafio, aí a vida ela é cheia de desafios. Em 2018, eu decidi que eu queria ser benzedeira na federação. Mas eu tinha muito medo. E eu tinha medo porque eu falava assim, eu não tenho dom nenhum. Falei, não vejo, não escuto, não sinto. Se eu sinto, sou desligada, não percebo. Falei, vou fazer o que lá, né? E querendo, um lado meu gritava, falava, eu quero, mas o outro falava assim, não, não dá. Não dá, você não serve para isso. Não é para você. E eu lembro que nesse período, a maioria das aulas de consciência mediúnica eram com o professor Valmir. E o professor Valmir dava vários exemplos. E eu lembro de um exemplo do professor Valmir em que ele falava assim, que a gente não precisava esperar ser obrigado a exercer a mediunidade, né? A ser resistente a ponto de chegar um dia da gente não ter essa escolha. E aí teve uma aula, teve 2 aulas, aquilo ali assim, né, falando no meu coração. Acho que foi mais ou menos na 3ª aula que ele falou isso. Parece que caiu a minha ficha, assim, né? Falei, então eu posso. Porque se eu não tenho nenhum desses dons, se eu não tenho essa obrigatoriedade, aquele compromisso de falar assim, não, eu não tenho mais escolha, né? Tipo, eu vou fugir, não posso fugir. Eu pensei, eu posso. Eu posso fazer e fazer com o meu amor, com a minha vontade, com aquele carinho. E aí eu lembro também que logo depois da aula do professor, vinha a aula de rezas com a professora Marli e com o professor Ricardo. E eles também reforçavam esse convite. Eles falavam assim, você de repente quer acompanhar a Chiquinha, né? Nos atendimentos, tudo. Vem conversar com ela e tudo. Eu falei, meu Deus, tá me chamando. E um dia eu fui conversar com a Chiquinha sobre isso, eu podia. Ela falou que podia, tudo. E comecei a cambonar a Chiquinha. Eu me lembro de um evento, né, conforme eu fui participando como cambona da Chiquinha, como benzedeira da federação. Chegou um dia que teve um evento com o painho Zé Pilintra. E depois que terminou o evento, que ficaram os médiuns na casa, ele falou para eu começar na atividade da terapia da luz. Né? Então, assim, além do cambonar a Chiquinha, eu ia também exercer de alguma forma um benzimento na terapia da luz. E qual foi a questão?
Gente, depois eu tenho que ler os comentários de vocês, porque eu não tô nem conseguindo acompanhar direito aí a conversa de vocês. Eu tinha muito medo do professor Valmir, porque eu achava ele muito bravo. E além de eu achar ele muito bravo, eu tinha a sensação, assim, que quando eu entrava, quando eu aparecia, tipo, o humor dele mudava. E aí fui fazendo as atividades na federação, fui fazendo atividades na terapia da luz, e eu me lembro de um ensinamento do professor Valmir, que naquele momento, no primeiro momento, parecia mais uma bronca do que um ensinamento. Eu me lembro que ele falou assim, quando eu cheguei na terapia da luz: eu quero que você crie. Ele falou sério, assim, bravo. Assim, porque se você não criar aqui, é porque você não serve para isso. E logo em seguida ele pegou e falou assim: às vezes a gente começa numa atividade, é verdade, Rô, quem nunca, né? Do professor Valmir. Às vezes você começa uma atividade, mas não quer dizer que você vai ficar nela. Quer dizer que aquilo é um caminho para você ir para uma outra atividade. E foi. Entramos em 2019, né? A vida seguiu em 2018, entramos em 2019. E aí, a federação, nós começamos com umas atividades diferentes. Foi quando surgiu as apresentações teatrais, né, para homenagear as entidades, e também a cirurgia espiritual. E eu lembro que quando eu comecei a fazer as apresentações, na verdade não foi nem no comecinho do ano, a primeira apresentação que eu fiz já foi em agosto. Mas antes disso, nós tivemos um evento com o pai Joaquim, e tinha um exercício que os médiuns precisavam fazer, que era para ter o contato assim com a sua entidade, com o seu... Dani, você tem um gatinho aí com você? Eu falei, tem, acabou de pular aqui. É. E aí era pra gente conhecer a nossa entidade, ter esse contato, e eu não conseguia. E eu não conseguia pensar no nome da minha preta velha. E aí eu fiquei daquele jeito, assim, falei, eu preciso de um nome, preciso de um nome, preciso de um nome, nada. Passou naquela tensão toda querendo identificar um nome. Eu lembro que o pai Joaquim, naquele período, nós íamos entrar na quaresma, o pai Joaquim, ele havia autorizado o professor Valmir, de acordo com a disponibilidade dele, atender os médiuns no momento que fosse necessário e conforme a disponibilidade dele. Mas eu tinha tanto medo que eu não ia nem tentar procurar o professor Valmir para perguntar. E eu também, como eu não conseguia pensar em nada, eu falei assim, eu preciso ter alguma informação para eu levar alguma coisa mais ou menos pronta, né? Pra chegar lá e falar, será que é isso? Será que não é? Para ele me ajudar a ajustar a situação. Não queria chegar assim com a mão vazia. E não falei nada. Quando chegou no mês de agosto, eu fui participar. Eu participei de uma reunião antes do evento da Desobsessão e Cura, onde eu ia participar do teatro. E aí, nessa reunião, era pra gente falar justamente sobre a questão da cirurgia espiritual. E eu me lembro que naquele dia o professor Valmir falou um pouco sobre a minha passagem sobre a terapia da luz. E logo em seguida, ele falou sobre Santa Anastácia, que eu nunca tinha ouvido falar dela na federação. Eu conheci ela através da minha amiga na faculdade lá em 2017 e nunca tinha ouvido falar. E aí ele pegou e falou que ele estava junto com o Caputino, que é um benzedeiro da federação também, que eles estavam desenvolvendo um benzimento, uma atividade com a Santa Anastácia. E que ela estava escolhendo os médiums. Quando eu ouvi o nome, eu pensei, nossa, parece o mesmo nome que eu tô pensando em colocar na minha preta velha. Porque eu lembrava do Santinho. E aí eu pensei naquilo e falei, não, só coincidência. Depois eu pensei, Daniela, aqui a cabeça, né, fica conversando com a gente. Eu falei, não, Daniela, esquece isso daí. Se ela tá escolhendo, e eu pensava assim, já não dei certo na terapia da luz, ela não vai me escolher, né? Falei, não tem nada a ver comigo, não é comigo que ela tá falando. E passou. Eu rechacei a ideia logo quando aquilo começou a fervilhar na minha cabeça, eu falei, não é comigo isso.
Passado uma semana veio o evento e eu tava uma pilha de nervos, que era o primeiro evento em que eu ia fazer alguma apresentação na federação. E eu pensava, gente, eu vou interpretar o Orixá Yansan. Até então, era... Apesar do nome ser super conhecido, eu não sei nada desse orixá. Como que eu vou interpretar? E além de todas as ressalvas, né? Porque, assim, todo mundo que falava sempre falava com aquela ressalva, com aquele receio. Eu pensava, e agora? E se eu não conseguir? E aí eu li o texto, porque na federação é assim: quem sabe faz ao vivo. E quem não sabe faz ao vivo também. Então não tinha ensaio. Você tinha que ter ali aquele momento e viver. E eu pensava, como que eu vou fazer? Como que eu vou interpretar esse orixá? Porque eu lia o texto, eu imaginava assim, ela vai chegar chegando. Falei, como que eu vou fazer isso? E eu não sabia trejeitos, eu não tinha a mesma informação. E aí eu fui buscar naquela semana informação, falei, preciso saber quais são as características dos filhos de santo, como que dá para se identificar. Porque a apresentação, por ser de orixá, era uma apresentação muda, então eu não ia falar. Mas eu tinha que ter toda uma expressão corporal que a pessoa olhasse e falasse, é o orixá. Era isso que eu sentia no meu coração e eu pensava, como que eu vou fazer isso, gente? Como que eu vou fazer? E aí chegou o dia, cheguei na federação, nervosa. E eu me lembro que teve um momento que eu entrei na sala de atendimento, da sala de evento, e ainda não tinha começado o evento. Acho que foi para fazer a saudação pro Seu Cobra, porque nós íamos homenagear, era um evento do Seu Cobra Coral, mas nós íamos homenagear o Orixá Omolu. E Yansan, ela ia entrar fechando o evento. E aí eu me lembro que eu entrei na sala para poder fazer a saudação pro Seu Cobra, e a professora Cláudia estava lá na frente, do lado do professor Valmir. Conforme eu fui entrando na sala, a professora Cláudia olhou para mim, sorriu, e eu só ouvi ela falar assim, Anastácia. E ela virou pro professor Valmir e eles começaram a conversar. E eu fiz o que eu precisava fazer, a saudação, e saí. E fiquei pensando, é a segunda vez que eu ouço esse nome na federação. Aí eu pensava, o que será que tem Anastácia? E eu falei, e agora foi comigo. Porque até então eu tinha pensado no nome, né? Tinha ouvido o professor Valmir falar numa semana antes, mas rechacei a ideia. E na semana seguinte a professora Cláudia falando, olhando pra mim, assim, eu fui pensando, o que será que eu tenho a ver com a Anastácia? Eu sei que eu pensei, bom, já tenho emoção demais no meu corpo, eu vou primeiro viver o Orixá Yansan, e depois que eu viver o Orixá Yansan, quando eu terminar o evento, eu pergunto pra professora Cláudia, assim, né, só pra tirar a curiosidade do que seria aquilo. Eu sei que eu não precisei perguntar. Eu tô vendo aqui vocês falarem sobre que eu cheguei chegando, que foi maravilhoso, que eu estava divina. E foi assim mesmo que eu me senti. Até começar a apresentação, eu não tinha a menor ideia de como que eu ia entrar. Eu sei que depois, quando eu comecei a rodar, eu senti uma força, uma vontade, uma coragem, uma ousadia. Eu diria que um empoderamento, um conhecimento de mim mesmo, assim, do meu corpo, daquilo que eu poderia fazer. E eu falo assim, gente, quem é essa mulher? E aí, assim, acho que foi o evento que eu participei da federação em que eu mais dancei. Porque eu queria ficar rodando no salão. Dançando, 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 dançando. Foi aquilo, não sei, foi o êxtase, foi sublime, foi maravilhoso ter interpretado de Yansan, apesar de toda aquele vulcão, assim, que tava dentro de mim, eu falando, será que eu vou conseguir? Dani, naquele evento, ventou, foi lindo demais, é verdade. É verdade. Foi muito bom. E aí, eu lembro quando terminou o evento, ficamos só nós.
os médiuns, né? A Chiquinha veio nos visitar e a Chiquinha me fez o convite para interpretar Santa Anastácia no evento de novembro. E aí eu pensei, talvez eu não tivesse conseguido entender Santa Anastácia, toda a sublimidade dela antes de fazer o Orixá Yansan. Eu sempre enxerguei Santa Anastácia como um presente desse orixá também. E aí eu entendi, quando eu lembrei daquele pedido que o painho fez para eu ir para a terapia da luz, e que aquilo poderia ser um caminho e não necessariamente que eu ia ficar ali, eu entendi que ali também eu estava recebendo as bênçãos de Mamãe Oxum. Eu me lembro que logo depois do evento de Santa Anastácia, não sei se foi o professor Valmir ou se foi o Tarcísio, ou uma das entidades do professor Valmir, falou que onde tinha a Anastácia, tinha Painho Zé Pilintra cuidando. E eu até então não tinha tido nenhuma atividade de benzedeira. E foi naquele momento com o Painho que eu penso, né, que ele falou assim: você vai para a terapia da luz porque você tem a mão boa para isso. Então, assim, teve todo esse desenrolar até eu conseguir chegar em Santa Anastácia. E eu me lembro que quando eu cheguei a essa conclusão, né, essa semana pensando em tudo isso, porque eu fiz uma oração no começo da semana e pensei assim: minha Santa Anastácia, a gente não tem uma história, né? Porque até então para mim era só aquele evento de Yansan, que foi quando surgiu a proposta de eu interpretar, de eu fazer essa homenagem no teatro, né? Na apresentação, na homenagem de novembro. E aí foi desenrolando na minha cabeça todos esses momentos e lembrando que no momento em que eu mais precisava dela, que eu estava desesperada, voltou. Isso só aconteceu porque naquele momento eu me abri. Eu decidi que eu queria resolver aquilo. Então, o coração alegre, que é a ideia do chá, é justamente o que você quer resolver, né? Porque não é o que eu preciso resolver. Porque o que eu preciso resolver nem sempre eu estou disposta, nem sempre eu vou fazer. Mas quando eu quero resolver, eu acho forças, eu acho um momento de alegria, alguma coisa que me traz essa conexão de falar, não, vai dar certo. Eu tô com medo, eu tô com receio, mas eu vou conseguir fazer isso. E foi isso, foi quando eu consegui falar, tá com medo, vai com medo mesmo, é isso mesmo, Pro. Mas eu quero, né? Então assim, eu vou, mas assim, vai ficar mais fácil? Vai ficar menos sofrido? Se eu tiver aquele coração alegre e falar, eu quero ir. Eu tô com medo, tá revirando tudo dentro de mim, mas eu quero ir. Eu quero fazer isso. E foi essa certeza que eu senti ao lembrar dessas histórias, assim, de pensar, gente, a Anastácia na minha vida, ela é superação. A Anastácia na minha vida, ela é cura de um medo de falar, até de falar que eu tinha medo de falar. Porque até então eu não tinha conseguido procurar a Chiquinha pra falar aquilo pra ela. O meu medo era tanto que eu falei assim, mas como que eu vou falar pra ela que eu tenho medo de falar? E até então, uma coisa normal, né? Porque praticamente mais da metade da população tem medo de se expressar. Esse é o segundo maior medo do ser humano. O primeiro é o de morrer. Então, assim, ela vai falar que é coisa da minha cabeça. E quando ela trouxe tudo aquilo, eu falei, mas é meu exercício de perdão? E aí, quando ela falou do direito, eu falei, meu Deus, e agora? E agora tá explicado porque eu fugi tanto de querer fazer, que eu já tinha tido a oportunidade de fazer antes. E eu falei, não vou. Então, Anastácia, além de ser tudo isso, pra mim, ela também é superação, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa santa, né? Sobre a história dela. A gente sempre usa como referência, na verdade eu uso como referência, parece uma novelinha assim com poucos episódios que foi condensado
da extinta TV Manchete. Lá fala, ela era uma princesa, né, nasceu na África, e ela tinha olhos azuis, né? Então, o nome dela, inicialmente, era Ojuorum, que é olhos da cor do céu. Então, o que é Ojuorum? Ela tinha uma... Ao meu ver, dentro de mim, toda vez que eu vejo aquela novelinha, eu penso assim... Ela tinha uma conexão tão grande com a espiritualidade. E essa semana, quando eu vi, eu pensei... Anastácia me lembra Cristo. Me lembra Cristo em superação, me lembra Cristo em exemplo, me lembra Cristo em esperança, em levar o bom exemplo para o outro, em curar, em estar presente. Porque ela era firme, mas ao mesmo tempo doce, né? E por quê? Anastácia, ela era filha, né? Filha, os orixás dela. Mamãe Oxum, né, com toda a sua docilidade, com todo o seu amor, com toda a sua beleza. E também tinha como um outro orixá, né, que a tornava diferente, o orixá Yansan, que era quem? Que era quem dava aquela coragem, aquela ousadia para ela. Então, para mim, a essência de Anastácia, ou de Ojuorum inicialmente, é uma essência de amor e de coragem, de ousadia. Mas essa coragem que Yansan passa, transmite para Anastácia, eu vejo que era algo que a sustentava, algo que ela precisava para suportar aquilo que ela ia passar, porque o que ela transmitia era amor, era perdão, uma firmeza, mas era amor. Por quê? Imagina assim, ela ia para um lugar, ela foi escravizada, né? Ela casou, o marido dela foi assassinado, ela teve uma vida feliz na África e foi escravizada, foi trazida para o Brasil, onde ela foi batizada e recebeu o nome de Anastácia. E ela ia viver num lugar onde as pessoas de alguma forma eram revoltadas, porque as pessoas, os negros, eles eram livres, eles nasceram livres, eles não nasceram escravos. E de repente estava ali fora da sua terra, num lugar, numa terra totalmente distante, sofrendo os maus tratos, trabalhando para alguém que minimamente cuidavam deles. Então, uma revolta muito grande. Se a gente for ver até pela própria história, muita revolta, muito se matou nesse período da escravidão. E Anastácia era o que era a luz. Ela ia trazer um pedaço do céu para aquelas pessoas. Então, ela ia transmitir justamente aquele amor. Quando eu pensei em Anastácia como Cristo, eu fui pesquisar, falei, deixa eu ver qual que é o significado do nome de Anastácia. Porque o Ojuorum eu já sabia que era olhos da cor do céu. E ao ver o significado do nome Anastácia, eu falei, realmente, ela me lembra Cristo. Anastácia, ela vem do grego Anastasis, significa ressurreição, ou aquela que tem o poder de ressuscitar. E eu pensei, falei, meu Deus, Anastácia, ela ressuscita os sonhos, ela restabelece, ela restaura a nossa alegria, a nossa força, coragem, faz buscar tudo aquilo que tem de bom dentro de mim, traz a vida, né? Torna, né, aquele sonho que de repente está ali mortinho dentro de mim, ela faz ressurgir, coloca a vida. E aí eu fui ver, né, porque qual que é a história do nome Anastácia? Tradicionalmente, eles colocavam esses nomes nas pessoas que eles julgavam pagãos. Através do batismo, a pessoa recebia esse nome. Então, assim, Anastácia era luz tanto na África como no Brasil, né, gente? Porque, assim, se ela tinha essa conexão de trazer o céu, porque para os escravos, a terra, aqui, essa terra, era o inferno. Eles viam isso como inferno. E Anastácia dizia assim, mas sempre se pode levar um pedaço do céu com a gente. Então,
os escravos falavam assim... Obrigada, Marli. Qual que é o pedacinho do céu? Onde tá seu pedacinho do céu? Voltou? Mamãe Oxum, me presentei com a presença de Santa Anastácia em meu dia. Voltou, gente? Onde tá o pedacinho do céu? Porque a Anastácia, pelos escravos, ela carregava ele nos olhos. Né? Ela levava o céu para os escravos através dos olhos dela. Obrigada, Adriana. Na fêmea está meu pedacinho do céu. Tá travando ainda, Sônia? Santa Anastácia, que seus lindos olhos azuis sejam meu céu no dia de hoje. Sim, através dos olhos. Parou de travar, né? Obrigado, Ju. Tá. Gente, ela levava o pedacinho do céu através dos olhos. Mas cada um de nós podemos levar um pedacinho do céu com a gente através do nosso coração, através da nossa conexão, através da nossa disposição, da nossa alegria. Porque se Deus me vê na alegria, então esse é o momento em que eu mais estou com um pedacinho do céu dentro de mim e está mais próximo de mim. É naquele momento em que eu me abro, eu deixo fluir e deixo a orientação vir. Então, essa é a ideia do chá e de um coração alegre. Porque um coração alegre, ele serve como um remédio. E o remédio ele não precisa ser ruim, né? Por isso que o chazinho aqui era um chá que lembrasse vocês de um coração alegre, trouxesse uma alegria, um calor, um acolhimento e ao mesmo tempo um estímulo. Por quê? Porque quando eu me sinto acolhida, eu falo, eu vou. Lá, eu tô tão bem aqui, tá gostosinho, isso vai me dar um ânimo de falar assim, eu posso tentar mais uma vez. Eu posso me superar. Eu posso crescer. Eu posso ressuscitar o meu sonho. Então, Santa Anastácia, para mim, é tudo isso. É todo esse amor. É todo esse carinho. É toda essa cura. É toda essa libertação. Chiquinha sempre falava, Val também, Tarcísio, Deus te vê na alegria. É isso mesmo. Isso mesmo. Meu pedacinho do céu é saber que tenho amigos e amigas em Cristo e colocam em prática as minhas loucuras mediúnicas. Ai, Pro. Obrigada, Pro. Então sorria. Ai, que delícia. Obrigada, Dani. Tá linda. Obrigada, Andresa. Meu pedacinho do céu está em meu sorriso e em saber ouvir. Sora da vida. Verdade, Vivi, eu concordo com você. Santa Anastácia, eu lhe peço, ressuscita e liberta os meus talentos velados. Loucuras iluminadas. Meu pedacinho do céu é quando levo. Ficou, acho que incompleto, Rô. Não consegui ler aqui. Obrigada, Vivi. Agradeço por compartilhar todos.
Amor, alegria nesse momento do Evangelho. Dane seu amor, aqueceu meu coração. Que bom, Beth. Pessoa que transmite paz e segurança. Obrigada, Iracema. Gente, eu vou finalizar por aqui, tá? Porque eu queria trazer para vocês a minha experiência. Na verdade, eu tenho mais uma coisa para contar para vocês, que eu não fiz lá atrás, mas eu vou fazer agora. Que vai até servir, que tem tudo a ver, na verdade, com essa questão de querer fazer e do coração alegre. Eu me formei, né, como vocês sabem, e eu não conseguia passar na prova da OAB. E em 2019, depois de tudo isso, eu passei. E como foi? Fiz a primeira fase, já estava fazendo a primeira fase pela 4ª vez. E quando chegou dessa vez... Gente, a Dani deixou colocar a foto dela na minha sala já. É verdade. E quando eu fui fazer a prova pela 4ª vez, eu fiz 39. E a prova da OAB são 80 questões e você passa com 50% da prova, ou seja, eu tinha que fazer 40. Eu bati em 39. E aí o gabarito ele já sai 1 hora depois, mais ou menos, da primeira fase. Cheguei em casa, fiz a prova, fui pra casa e eu falei, faltou uma. E eu, lógico, eu fiquei chateada. Olha, eu falei, agora. Eu não acredito que eu fiquei por uma questão eu fiquei. E eu pensava, eu não quero fazer essa prova de novo, eu não quero fazer essa prova de novo. Pensei em chorar, pensei em me desesperar, mas eu falei, não, vou ficar firme aqui. No dia seguinte eu não aguentei, eu tive que chorar. Chorei, mas foi assim, mais pra extravasar, não era uma revolta, era mais pra extravasar tudo aquilo que tava dentro de mim. Tive aquele meu momento momento triste, mas consegui dar limite pra ele. E no final do dia, eu já consegui me acalmar, eu falei, não, eu vou acompanhar os professores dos cursinhos, vou ver o que dá pra entrar com recurso, o que pode entrar com recurso, assim, se tiver que entrar com recurso do meu nome, eu entro. Vou interpor recurso até do meu nome, se vocês falarem que meu nome tá errado. E aí, acompanhando tudo, chegou um momento que os professores encontraram 3 questões que eram plausíveis de anulação. E foi aí que eu consegui a pontuação. Daquelas 3, eu tinha errado 2, então, como ela ia ser anulada, eu ganhava o ponto. E aí eu consegui a pontuação. Tanto é que a semana passada, quando o Rô fez o Evangelho, eu coloquei que quem tinha me ajudado nessa parte tinha sido a Dalvinha, que foi uma coisa que a Chiquinha me falou. Ela falou assim, quem te ajudou foi a Dalvinha, que foi uma semana que ia ter o evento da Chiquinha na semana seguinte. Eu conheci a Dalvinha naquele dia do evento, né, uma semana depois da prova. A Dalvinha, ela ganhou um presente do painho, ela veio, e aí, depois que ela foi embora, eu fui conversar com a Chiquinha falou assim, não, mas quem te ajudou foi a Dalvinha. Eu falei, ai meu Deus, ela falou assim, se você tivesse falado antes, eu tinha falado pra ela. E aí, enfim, passei primeira fase, vamos pra segunda. Como eu nunca tinha passado pela segunda fase, eu tava com um certo receio, eu falei assim, eu vou fazer cursinho, porque a primeira fase, você sabe que você tem que marcar o X no lugar certo. Mas a segunda fase, ela era mais estruturada. Eu falei, não dá pra ir com a cara e com a coragem. Falei, vamos fazer cursinho. Fiz cursinho, sapato, só é isso mesmo. Fui fazer o cursinho, chegou o dia da prova. E a prova foi no dia 1º de dezembro de 2019. E eu me lembro, eu tenho um carinho muito grande, que eu lembro que eu não fui pra federação nesse dia. E eu fui assistir o Evangelho no Facebook, no ao vivo. E a Chiquinha consegue lá, né, ver quem é que tá lá. E ela falou, Luz não, Jesus, não sei o quê. Oi tia, oi tio. E ela viu que eu entrei. E ela me cumprimentou, falou boa prova. E ela falou assim,
desejou as bênçãos do Nosso Senhor, que ela falou assim, que eu era advogada do Nosso Senhor. E eu ouvi esse pedaço direto dela falando que eu era advogada do Nosso Senhor e tal, não sei o que, vai entrar no meu coração. No dia da prova, eu tava tranquila e eu pensava assim, vai dar tudo certo. Só que eu ainda tinha algumas dúvidas, né? Falei, ai, será que vai ser aquela expectativa que eu nunca tinha entrado na sala da segunda fase? Então, assim, como será que é? Fui pra prova, tava assim, toda preparada, entrei na sala, e aí tem toda... Essa Chiquinha tem olho de lince, verdade. E aí a moça, a fiscal, que também é advogada, ela verifica todo o código, todo o material, pra ver se tem alguma coisa escrita, porque pode estar grifado, mas não pode estar escrito. E ela falou assim, agora você não pode mais mexer no material, só quando começar a prova. Falei, tá bom. E aí fica naquela agonia, naquela, né? Ai, que hora que vai começar? Porque não dá pra fazer nada, você tem que ficar lá sentado esperando. Faltavam uns 10 minutos. E aí chegou a prova. Vamos fazer a prova. A prova é uma peça, que é um documento, é uma petição. E tem 4 questões. E assim, eu tinha expectativa porque eu via muita gente falar que errava a peça. E se você errar a peça, tipo, acabou. Né? Porque já são 6 pontos. Pra você. A peça vale 6 pontos. E é o que você precisa para passar. Então, se você errar aquilo, você não consegue recuperar. Se você fizer a peça errada, você não consegue recuperar nas questões. Acabou a prova. Então, tinha toda aquela expectativa. Será que eu vou entender? Será que eu não vou? Será que eu vou conseguir identificar? E aí veio a prova. Eu li o problema e eu tive 2 momentos. Eu falei, toda feliz. É apelação. Consegui identificar a peça ali de pronto. E aí depois eu pensei, nossa, é apelação. E por quê? Porque são vários tipos de peças e a apelação é um recurso, então uma peça de segundo grau. E aí a estrutura dela é um pouco diferente. E pela ordem do cursinho, foi uma das últimas peças que eu vi. Então não tinha memorizado toda a estrutura da peça. Eu fiquei feliz porque eu consegui ler o problema e já identificar, sem ter que sofrer muito. Mas quando eu pensei, falei, eu acho que eu não tenho toda a estrutura dessa peça na minha cabeça. Eu fiquei quase 2 horas para tentar montar a estrutura. Eu falei, não vai dar. Só que também eu não estava agoniada. Eu estava assim comigo. Falei, Deus, eu quero passar agora. Eu não quero ter que fazer de novo. Mas se por acaso eu não conseguir passar, dessa vez, eu tenho certeza que na próxima eu vou. Que seria a repescagem. Que foi assim, eu fiz cursinho, eu entendi a matéria. Eu só não vou ter essa expectativa que eu tô tendo nesse momento, assim, né? Essa vontade. Ai, como é que será que é? Isso aí eu já vou saber. Então, tudo que tava me faltando, eu já vou pronta a fazer aquele momento. E aí, tava fazendo a prova. Demorei quase 2 horas, não conseguia lembrar de cada item que tinha lá. E eu ficava assim, quando eu fui fazer a prova. Vou chamar todos os amigos espirituais. Então, já comecei com o Pai Benedito, que eu falei foi o Pai Benedito que ensinou o Painho, ensinou direito pro Painho, então eu já vou chamar ele. Aí eu vou chamar o Painho, porque eu falei, preciso, né, dessa malandragem, preciso pegar rápido a questão da prova. Falei, e vou chamar o Pai Joaquim, porque o Pai Joaquim é professor também. E por que eu chamei o Pai Joaquim? Dica de professor de cursinho, que assim, a gente leva pra vida. Tinham 4 questões e ele pegou e falou assim, você tem que olhar para o seu examinador como se ele não soubesse direito e você fosse dar uma aula para ele. E é uma aula escrita. Então você vai ter uma situação, eu escolhi tributário. Você vai ter uma situação em que vai falar assim que tal instituição tinha imunidade do tributo tal, assim, 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 assado. Ele não sabe o que é isso. E aí, de repente, eu tenho que colocar lá
O que é imunidade? Onde está esse instituto? Você tem que discorrer para ele, passar o conceito, passar a fundamentação, e lá no final você responder aquilo que ele está te perguntando. E eu falei, é por isso que eu vi aquelas perguntas assim, perguntinha pequena, e de repente tinha uma folha de resposta, e eu não entendi. Ele falou assim, você vai dar uma aula pro seu examinador. Você vai tratar o seu examinador como se ele não fosse uma pessoa que conhece o direito. Falei, tá bom. Falei, então eu tenho que chamar o pai Joaquim, que é para ele me ajudar a estruturar essas respostas aí. E fui pra prova. Mas assim, mas pode vir todo mundo junto comigo, porque me ajuda a procurar no VAD. Enquanto eu vou olhando uma questão, já vai dando a intuição para eu procurar em outro lugar. A prova em si me fez rir em vários momentos de mim. Eu falei, gente, como eu sou doida. Como eu sou doida. E aí eu fiz a minha estrutura depois de quase 2 horas. Eu fiz a estrutura, falei, bom, outra dica é, depois que você monta a estrutura, você vai respirar. Vá respirar, então vai no banheiro, vai tomar água, sai daquele ambiente, depois você volta para escrever. E foi isso que eu fiz. E tinha uma palavra que eu não conseguia lembrar de jeito nenhum. Fui no banheiro, lavei o rosto, aí eu lembrei da palavra. Falei, meu Deus, estava na água a palavra, não é possível. Voltei para a sala e fui fazer a petição que eu precisava fazer da peça. Eu já tinha identificado que aquilo era apelação, só que a lei ela enganava um pouco. Comecei a ler a lei que falava do problema e logo nos primeiros itens falava que daquela situação não era apelação que cabia, falava que cabia um outro tipo de recurso, que era agravo de instrumento. Aí eu falei, mas eu não vejo agravo de instrumento aqui. Eu falei, não é possível que eu não entendi nada. Aí já começa assim, eu não acredito que você não entendeu nada ainda. E aí eu falei assim, vou continuar lendo a lei. Tipo assim, calma, continua lendo a lei. Continuei lendo a lei, aí apareceu. Nos casos, tal, cabe apelação. Eu falei, ufa, então eu aprendi alguma coisa. E fiz. A Dani não é doida, ela é médium mesmo. Aí fiz falei, graças a Deus é apelação, então tô no raciocínio certo. E tinha um problema que a questão em si, porque era um recurso do qual eu ia interpor por conta de um bem material, por causa de um bem jurídico que estava sendo lesado daquele meu cliente. Então eu ia representar aquela pessoa. Eu enxergava qual que era a tese, gente, mas era assim. Eu não lembrava o nome do instituto, do bem jurídico em si, que eu precisava colocar para defender a tese. Eu sabia qual que era o problema, mas eu não sabia o nome do instituto. Eu olhava aquilo e falava, gente, qual que é o nome? Eu tô vendo. Eu sei qual que é o problema, mas eu não lembrava o nome que eu tinha que procurar para poder fundamentar a minha petição. Eu falei, não. Gente, isso porque a Dani não consegue falar. E aí eu não conseguia lembrar o nome do instituto. Eu falei, meu Deus, e agora? O que aconteceu? Falei, vou fazendo a petição com aquilo que vai. Porque assim, um lado meu parecia que queria desistir ali na prova. E eu sentia no meu coração, você não vai desistir. Se você já acertou a peça e você não vai zerar, você pode não tirar 10. Mas você vai fazer. E se por acaso você não passar, vai ser por muito pouco. Porque você sabe. E aí eu fui fazendo. Deixei no campo do direito, né? Que assim, como são vários tópicos, a gente tem que colocar, fazer o endereçamento, né? Tem toda uma estrutura. E no campo onde eu tinha que colocar esse instituto, que eu não lembrava o nome, eu deixei uma linha e meia. E passei para o próximo item. Quando eu cheguei no último item, que era a parte onde eu ia pedir, eu fiz o primeiro pedido, fiz o segundo pedido. No terceiro pedido eu parei, tipo, deu um stop, assim, falei, agora é que são elas. Eu tenho que trabalhar legal isso. Eu voltei na lei, né? Falei, vou voltar na lei para ver se eu acho alguma outra coisa. Se eu encontro a informação. Porque eu já tinha rodado o VADMEC todinho. Eu nunca usei tanto o índice remissivo como eu usei aquele dia. Sabe?
vai pra lá e vai pra cá. Eu li, eu falei assim, gente, mas qual que é o nome? Procurei em vários lugares e eu não conseguia achar o nome, não, nada vinha na minha cabeça. Eu falei, que é isso? E eu falei, ai, Daniela, só você mesmo pra me fazer passar por isso no dia de prova. Voltei na lei e aí tinha as remissões, que são o quê? A lei fala lá assim, acontece isso, 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 salvo nos casos previstos no parágrafo tal, do artigo tal, da lei número tal. Aí você é direcionado para aquela lei. Aí você vai lá e lê. Aí tinha lá de novo. Lá, e lá, salvo nos casos... Só fazendo remissão, só fazendo remissão. Falei, ai meu Deus, e não chega. Aí de repente apareceu o instituto. Eram bens inalienáveis, a palavra que eu precisava. E aí tinha todo o instituto lá. Tudo que eu precisava, toda a fundamentação. Eu falei, ufa! Aí eu falei, agora eu tenho 1,5 linha para colocar toda essa informação que era a tese principal no campo do direito. E não pode só citar o artigo, você tem que escrever alguma coisa. Aí eu falei, vai servir. Começa a escrever lá assim, bem pequenininho, bem miudinho. E eu falei, agora, tudo aquilo que eu não pude dizer lá em cima, porque eu não deixei linha, porque eu achei que eu não fosse encontrar, eu vou acrescentar aqui no campo do pedido. Falei, vou fazer um pedido caprichado aqui. E fiz. Letra minúscula, verdade. Quase que não dava pra ver, pro. E caprichei lá no campo do pedido, falei, vai que cola, né? Falei, o exercício da advocacia já começa no dia da prova. Você pede se ele vai te dar, e se ele falar que eu não coloquei, eu falo assim, coloquei sim. Tá aí. Vou interpor recurso e vou falar. Tá aqui, ó. Entreguei a prova, só que a segunda fase, ela demora mais ou menos uns 20 dias para sair o resultado preliminar. Então eu só ia ficar sabendo praticamente no Natal do resultado. E aquela coisa, né? Só que acompanhando assim um professor ou outro, os professores, pelo que eles falavam, assim, do que eles estavam supondo, eu falei, eu acho que eu consegui. Só que não tinha ainda a resposta, por quê? Cada item que você coloca daquela parte da estrutura tem um valor, tem uma pontuação. E isso só ia sair mesmo no gabarito, no resultado preliminar. Então não dava pra saber se eu tinha passado ou não. 20 dias com dor de barriga, verdade. Com aquela expectativa, assim, ai, será que vai, será que não vai? Será que eu vou ter que fazer de novo? E só que eu tava bem calma, assim, acho que por ser uma prova que eu nunca tinha feito com relação à primeira fase, eu tava bem calma, tava bem tranquila. Eu acho que eu tava até palhaça eu tava. Que eu olhava assim e falava assim, não acredito que você fez isso. Eu não acredito que você fez isso. Mas tirando o barato mesmo de mim. E aí saiu o resultado. Tanto é que eu lembro que eu coloquei no grupo, tudo, falei que tinha passado, tudo. E por que eu tô contando isso? Teve um evento que nós tivemos depois do resultado, que o Tarcísio, ele falou, como eu já tinha colocado que eu tinha passado tudo, ele falou que eu passei porque eu tinha colocado humor na minha vida. Mais uma vez, um coração alegre. Mais uma vez, um coração alegre. E ele falou assim, você conseguiu passar porque você colocou humor na sua vida. E eu pensei, é verdade. Que aquele dia, por mais que eu quisesse passar, eu falei assim, Deus, eu quero passar agora. Chega de fazer prova. Mas se não acontecer agora, eu tenho certeza que na próxima eu passo. E eu fui leve, chamei quem eu tinha que chamar, falei, vamos, qualquer coisa me ajuda, vai consultar o coleguinha, porque eu não posso consultar, porque se eu consultar é cola. Mas o espírito consultar, eu falei assim, não é cola não. Vocês só vão lá dar uma olhadinha e me intuir pra eu olhar aqui onde é que tá a resposta. Eu falei, me ajuda a fazer a prova, me ajuda a fazer a prova. Então, assim, era aquele momento mesmo de pensar, eu coloquei humor na minha vida. Por isso que eu consegui passar na prova. A minha OAB não tá aqui, mas ela já existe. Acabei não descendo ela. E é isso, gente. Então é um coração alegre.
É um coração alegre que ressuscita os nossos sonhos. É um coração alegre que permite com que cada um consiga estar em contato com Deus. Como a Paty bem lembrou, Deus, ele me vê na alegria. Tá? Então que vocês tenham um final de semana maravilhoso, abençoado, cheio de alegria. Que esse amor de Santa Anastácia, esse momento de superação, faça parte da vida de vocês. Beijo!